Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e seus desafios. A Lei 80.990 de 90 preconiza uma série de direitos às crianças e aos adolescentes. Quais são esses direitos? O direito à vida e à saúde, que afirma que toda criança e adolescente tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O direito à liberdade, ao respeito e dignidade, que diz que a criança ou adolescente que esses direitos devem ser assegurados enquanto pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis brasileiras. Outro direito diz respeito a que toda criança tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e de forma excepcional em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. O direito à educação, à cultura, ao esporte e o lazer, onde a criança tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa e também visando preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho no futuro. A criança ou adolescente tem direito também à informação, à cultura, ao lazer, ao esporte, às diversões, aos espetáculos, aos serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, mas que lhe assegurem o lazer, indispensável para a condição infantil. O direito à profissionalização e proteção ao trabalho, que aponta na legislação que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que é uma situação específica de aprendizagem. O adolescente, por sua vez, tem direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, observado o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, onde só é permitido a inserção no trabalho acima de 16 anos. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, o que é responsabilidade de todos. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, ela deve acontecer através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta lei, ela trouxe uma série de mudanças no tratamento dado à infância e marcou diferenças entre a lei anterior, que eram os códigos de menores, de 27 e de 79. Esta nova lei, a Lei 80.990 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma das diferenças que mais marcam o atendimento à infância. E eles marcam na própria concepção de infância, de criança como sujeito de direitos, e não mais objeto de direitos. Reconhecimento de que desse ser está em desenvolvimento e que tem necessidades próprias dessa condição. Aponta também uma nova posição do magistrado que remete a uma redução do seu poder. Seus poderes ficam limitados com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não têm mais poder absoluto para definir o destino de uma criança e retirá-la da família. Na detenção de menores, observa que com esta lei, nenhum adolescente será privado de liberdade em processo de institucionalização se não houver um flagrante de ato infracional, devendo ser informado acerca dos seus direitos, como também sua família. Todo adolescente tem o direito de defesa dos direitos processuais. Nenhum adolescente deverá ser privado de liberdade sem o devido processo legal, com o direito de receber assistência judiciária gratuita,
solicitar a presença dos pais e ser ouvido pela autoridade competente. No que remete à internação de menores, prática que era comum no contexto anterior, sob a regência dos códigos de menores, a medida só será aplicável a adolescentes autores de ato infracional grave, obedecendo os princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar que lhe é próprio de desenvolvimento físico, psíquico e social. No que implica na perda do poder familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite mais a destituição por motivo de pobreza, somente em casos de extrema ameaça à integridade da criança. Na esfera da política, o Estatuto propõe o envolvimento da sociedade com a problemática, que se faz por meio da participação social, através da criação de instâncias socioeducativas e do controle social das políticas públicas e do sistema de garantia de direitos. Apesar das grandes mudanças que o Estatuto vem a operar na realidade das crianças, sobretudo na melhoria do tratamento dado à infância, este sofre inúmeras críticas. Critica-se o seu estatuto por ele não reconhecer, apesar de reconhecê-lo como uma lei avançada, mais para um país que não é avançado, ou seja, as dificuldades econômicas e sociais desse país inviabilizam o estatuto. Critica-se também ele por conferir direitos e não deveres às crianças, que protege e estimula a marginalidade. Lei que, pelas dificuldades em efetivá-las, promove uma distância entre o legal e o real, compreendendo que o real se faz por meio das políticas públicas que cabe à gestão, o que faz com que os direitos não se efetivem para todas as crianças. A prioridade absoluta, por sua vez, preconizada no ECA, ela não se faz contabilizar no orçamento público e nas gestões governamentais, o que não é um problema da lei, mas da gestão. Critica-se também que ele estimula a impunidade e a reincidência em crimes cometidos por crianças e adolescentes, o que não é verdade. As crianças sofrem muito mais violência do que cometem. Então, o ECA ele trouxe avanços e desafios, né? Os avanços se dão na mudança de concepção da criança, do que é ser criança, ser adolescente. Ele inaugura uma nova doutrina, a doutrina da proteção integral. Ele estabelece a criança como prioridade absoluta nas políticas públicas. Contudo, ele também remete muitos desafios. E o primeiro deles é romper com a cultura discriminatória e incorporar de fato a noção de prioridade absoluta, não só em socorro, mas no orçamento público. Como também deve romper com a missão do Estado e da sociedade nas situações de violação e na execução de políticas públicas que devem ocorrer de forma articulada, com instituições realizando o reordenamento necessário para aquilo que preconiza o ECA. Execução de políticas de fortalecimento da família nos diferentes aspectos é uma necessidade. Romper com a cultura institucional tuteladora, fiscalizadora e autoritária do Estado, o que implica em maiores investimentos financeiros, técnicos e humanos, sobretudo com a implantação dos conselhos tutelares e o apoio para esses caminharem de forma devida. A família, a sociedade e o Estado precisa estabelecer uma postura firme em relação à defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, o que não vem ocorrendo. Daí ser este o maior desafio.